Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou estar te mostrando como montar ofertas suculentas. Como eu coloquei ali embaixo, fáceis de entender, difíceis de resistir. Se trata de um dos principais tópicos pilares do marketing: produto, público e oferta. Visto isso, não tem como passar batido por esse tema. Eu fiz um resumo, um acervo e uma filtragem dos principais pontos que eu já vi a respeito desse tema, das minhas experiências montando as ofertas de cursos, livros, enfim, e busquei trazer para cá, visando te ajudar realmente na montagem da oferta dos teus produtos, como tu expõe isso. E lembrando que eu estou tratando de oferta de maneira genérica, apesar dos exemplos, casos que eu vou trazer aqui. Isso vale para qualquer produto, qualquer nicho, enfim, oferta em si, tá bom? Vamos nessa. Introdução, vamos começar pelo começo. O que é oferta? Oferta é tudo que o consumidor leva e tudo o que ele precisa dar em troca. A negociação em si. O que eu estou entregando, o que eu estou recebendo. Beleza? Conceito simples. E agora vamos partir para um exemplo. O que seria uma oferta? Eu proponho que você se inscreva no canal para continuar recebendo os meus conteúdos, que cada vez estarão melhores, conforme eu me lapido, estudo, resumo, filtro, tudo isso, eles tendem a ir melhorando com o passar do tempo. Beleza? Isso seria uma oferta. Eu te ofereço os meus conteúdos e você só precisa se inscrever aqui, nada mais do que isso. Só que a maneira como eu expus isso, para esse serviço mesmo, vamos dizer assim, de produção de conteúdo aqui no meu canal, não é das mais atrativas, confesso. Tem como melhorar isso. E como que eu posso fazer? É o tópico que eu trouxe logo abaixo. E lembrando que vale para qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de produto, tá bom? Não só para esse caso aqui específico. Todos esses tópicos que eu vou trazer, eles podem ser utilizados, lapidados, agregados nas ofertas que você vem elaborando por aí, ou vai criar, tá bom? Melhorias em si. Vou deixar o exemplo também aberto, fica um pouco mais fácil de contextualizar. Alguns pontos. Isso daqui dá até para te dar um pause, anotar numa folha, bater um print, que isso daqui é literalmente um caminho a se seguir em relação à oferta. Às vezes, eu posso fazer uma oferta maior, mais ampla, ou uma oferta mais curta. Se eu for chegar aqui nesse vídeo, por exemplo, e propor ali, se inscreva no canal, tal, eu não vou fazer um pergaminho, um roteiro, um pitch enorme pedindo que você se inscreva e vou comer 3 minutos do vídeo fazendo um baita de um textão, entendeu? Então, provavelmente eu vou comer alguns itens desse daí. Como, por exemplo, você vai fazer uma oferta num grupo de WhatsApp, provavelmente você não vai fazer um baita de um pergaminho. Então, alguns pontos desse aí vão sair. Eu fazer uma página de vendas, opa, beleza, é mais destinado para isso, tem mais espaço. Eu fazer um e-mail para vender de oferta, consigo atribuir mais pontos desse. Então, vai a questão do momento, da ocasião em si. Vai do jogo de cintura, vamos dizer assim. De cada pessoa prestar atenção, a percepção e ver onde que eu posso falar mais, onde que eu posso falar menos. Isso não só para oferta, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de contato, tá bom? E alguns pontos aqui, começando. Como que esses conteúdos são abordados? Do que se trata esses conteúdos? É muito vago. Ah, você até pode saber que tá sobre marketing, sobre criatividade, sobre copy, tá, beleza. Mas é melhor esclarecer isso. Seja para você, tanto para esclarecer mais a fundo do que se trata, como para outras pessoas que podem não ter tido contato com o canal ainda, que estão chegando pela primeira vez, por exemplo, não viram a descrição, tal, enfim. Abrir isso, valorizar o que eu estou ofertando. Essa é a questão. Sobre o que são esses conteúdos? Em seguida, abrir cada item desses. Detalhar cada item desses. Falar um pouquinho a respeito de copy, e o que eu trago aqui. Falar um pouquinho de marketing. Falar um pouco da criatividade que envolve tudo isso. E atribuir o valor de cada pedacinho. Aí, pode ficar tranquilo que em seguida tem um exemplo.
Então não vou ficar parando para ficar falando, faz assim, faz assado, tá? Em seguida eu já vou fazer esse exemplo. Atribuo o valor de cada pedacinho desse. Em seguida, eu mostro os benefícios, conforme cada um, o que você ganha com isso, afinal. E aí entende que já ficou muito mais amplo. De conteúdo, eu já falei que tem copy, que tem marketing, que tem isso, tem aquilo, benefício de cada um, valor de cada um, o que tu ganha com isso, desmiuçando cada pedacinho, valorizando de fato a minha oferta, o que eu estou te propondo. Eu ancoro isso, eu já vou falar sobre ancoragem também, do que se trata a ancoragem. Depois eu mostro o quão literalmente ridículo de barato é chegar ao ponto de perceber que, caramba, é muito pouco o esforço que eu tenho que fazer, o quanto que eu tenho que pagar por isso, pelo que eu estou recebendo. Isso, em tese, é uma boa oferta, traz essa impressão de, caramba, chega a soar como uma certa burrice eu estar negando isso, entendeu? Depois eu exponho o custo real, aí eu fragmento, diluo esse custo, resumo tudo, faço apanhado do que tem na oferta, relembro de novo os pontos por cima, não tão detalhadamente como fiz anterior, para não ficar redundante, e quebro algumas objeções pontuais, que as objeções grosseiramente são os impedimentos que a pessoa do outro lado tem para não fazer aquilo que você está pedindo, é a barreira em si. Aí vamos quebrar alguns pontos desse para que a pessoa tome ação de comprar, de adquirir, de fazer aquilo que está solicitando, tá bom? Agora, para elucidar um pouquinho melhor, eu vou pegar esse exemplo daqui e vou jogar para baixo. Mas antes, passar por um ponto que eu falei que eu ia explicar, que é a questão da ancoragem, que é um ponto bem importante a ser batido e direto se faz isso. Direto. Realmente. Direto. O que é ancoragem? Ancoragem, eu coloquei aqui e trouxe um exemplo. Ela, vamos dizer assim, que quando eu estou falando em ancorar alguma coisa, eu estou trazendo aquela ideia de prender. Eu estou ancorando alguma coisa, eu estou prendendo, estou sustentando alguma coisa em algum lugar. No caso, eu faço isso com o valor, com a percepção de valor daquilo que eu estou expondo. Eu trago uma referência muito maior do que a realidade, eu ancoro a expectativa da pessoa em relação àquilo, tal, aqui em cima, para depois mostrar o real valor, dando a impressão de que o real é muito mais barato do que ele realmente é. Por exemplo, ontem, o meu irmão veio aqui em casa com a esposa dele. E aí a gente conversando, tá até aqui do meu lado, eu tenho um Kindle, tá? Um Kindlezinho aqui, um livrinho e tal. E aí, numa conversa, ela falou do Kindle. Eu falei, pô, mas eu tenho um Kindle e tal. Ela, pô, é bom? Eu fui lá e levei pra ela. E aí ela, pô, Arthur, quanto é que custa? Aí eu falei, cara, então, pô, ele tem tudo isso, né? Tem a memória tal, cabe tantos livros, antirreflexo, assim, assado. Carrego uma vez por mês, a cada um mês e meio e tal, e isso, e aquilo, cabe tantos livros, enfim. E, cara, R$ 800. Falei pra ela. Eu ancorei. Eu joguei a expectativa dela aqui, ó. 800 conto. Aí ela, tá, R$ 800. Aí depois eu falei pra ela, não, tô brincando, é só 250, R$ 300 que eu paguei nele. Em torno disso, uns 300 e pouquinho. Aí ela, nossa, que barato. De repente, se eu tivesse falado dos 300 logo de cara, ela teria feito a mesma coisa que os 800. Só que no momento em que eu elevei a expectativa dela em relação a esse custo, a referência de valor, e depois trouxe o real, ela tem a impressão que é muito barato. Isso daí tem diversos outros casos, diversas outras histórias que eu posso contar em relação a isso, mas esse já é um baita de um exemplo. Entendeu mais ou menos? E eu trouxe um outro exemplo aqui, que isso acontece, por exemplo, num plano de internet. Você vai ver lá, vai contratar a net, é claro, não sei onde você está vendo isso, quais são os planos aí, as empresas que oferecem esse tipo de serviço, mas pegando a net, por exemplo. Vou lá ver o plano de internet. Aí eu tenho lá o básico, eu tenho o intermediário, eu tenho o premium. Do básico para o intermediário, eu aumento R$ 10. E os benefícios é absurdamente. Eu tenho um itemzinho ali de benefício no de 29 e no de 39 eu tenho 15. É um salto absurdo, assim, muita diferença por um preço minúsculo. E aí do prêmio para o prêmio eu ganho dois benefícios a mais somente, que nem são tão importantes.
e aumentam o dobro do que do básico para o intermediário. Com isso, eu também estou trazendo algum tipo de ancoragem, porque eu estou trazendo a referência de que o intermediário é muito barato, porque ele oferece muito mais coisa, mais do que eu preciso, e o aumento é insignificante, muito pequeno. Já o prêmio acaba não valendo tanto a pena. Talvez você já tenha visto uma fotinha lá da pipoquinha, que acontece muito no cinema, que tem embalagem pequena, média, grande, entendeu? E aí fica mais ou menos no preço da questão da internet. Eu boto aqui R$ 5, eu boto aqui R$ 7, e aqui com 100 gramas a mais eu coloco R$ 20. Isso eu acabo empurrando um pouco a pessoa a pegar isso do meio, que vale muito mais a pena se parar para pensar, em relação a benefício, em relação ao que eu estou ganhando com aquilo, entendeu? É basicamente essa a ideia da ancoragem. Elevar a referência da pessoa, jogar ela para cima, ancorar, prender lá em cima e depois mostrar o valor real aqui embaixo. E eu trago essa impressão de que, nossa, é muito mais barato, muito mais tranquilo adquirir isso. Tá bom? Isso se usa direto em montagem de oferta. Direto. E vamos para o antes e depois. Como eu disse, vai depender de canal para canal. É que nesse vídeo eu não vou fazer um pedido para que você se inscreva no canal com um pergaminho, ficar falando, não. Vai de ocasião para ocasião, situação para situação, de pensar um pouquinho de, pô, eu tenho que falar mais, eu tenho que falar menos, entendeu? É no e-mail, é numa página, é numa mensagem de WhatsApp, é num fragmento de 10 segundos de um vídeo, entendeu? Então, vamos nessa. Eu trouxe um exemplo um pouquinho maior para que fique um pouco mais claro a respeito de como seria uma oferta completa dentro daqueles pontos ali que eu passei, desses daqui, entendeu? Vamos nessa daqui. Eita, nós deu um soco na mesa, chegou a tremer meu webcam. Olha, o primeiro ponto eu cheguei e falei, pô, proponho que você se inscreva no canal para continuar consumindo mais e melhores vídeos. Beleza, bom. Mas, até coloquei ali como resumido, e se eu falasse com base no que eu coloquei aqui em cima? Vou lendo as melhorias e vou puxando aí para baixo para que você não perca o fio da meada. Sobre o que são esses conteúdos? Aí eu começo falando. Já pensou em ter vídeos sob medida? Sem esforço algum, de graça, sobre copyright, marketing e criatividade? Já começa a ficar um pouco mais interessante o papo. E lembrando que isso daqui, esses itens, normalmente eles seguem uma certa sequência lógica. Porque não, por exemplo, na questão da coragem, não tem por que eu te mostrar o preço real e depois querer ancorar. Eu tenho que ancorar primeiro para depois te mostrar. Então tem uma certa sequência. Mas, por exemplo, essa questão de quebrar objeções pontuais. Isso daqui eu posso fazendo ao longo do texto, não preciso ficar esperando lá embaixo. Entendeu? Eu posso incrementar a comunicação, a oferta em si, sem ter que esperar passar por tal coisa, entendeu? Vamos lá. Aí vai ficando assim. Ah, sobre o que se trata esses conteúdos? Aí ali em cima, abrir cada item desses, detalhar. Sobre copy, eu vou falar sobre narrativas, que vai te ajudar a comunicar sobre qualquer coisa que você precisa, seja para vender ou não. No e-mail, numa página, no story, no anúncio, enfim. E dessa maneira, não só o teu público vai desejar cada vez mais o que você oferece, como também vai se conectar cada vez mais contigo. E já sabe, né? Venda é relacionamento. Quanto mais ele se conecta, quanto mais ele confia em ti, mais fácil fica de conduzir para onde você gostaria. Já começa a ficar bem mais interessante, né? Eu já começo a abrir isso, eu começo a valorizar mais o que eu estou oferecendo para ti. E o marketing em si? Lembrando que eu peguei cada tópico desses aqui e estou abrindo. Tranquilo? E o marketing? Eu vou falar sobre estratégias, canais de vendas, seja lá para o que você deseja ofertar, fortalecendo cada vez mais o ecossistema que você tem, de produtos, serviços, e vendendo cada vez melhor, seja no seu Instagram, no seu e-mail, seja lá onde for. O local não interessa, vai cair feito uma luva para o ambiente que seja. E sobre criatividade, eu vou falar sobre processo criativo, barará, biriri, aí eu começo a abrir isso.
também para criatividade. Deixei criatividade porque senão aí fica mais um pedação aqui, tá bom? Mas é a mesma lógica do marketing, do copy. E isso, lembrando que eu agora estou indo para o atribuir o valor de cada pedacinho, mostrar os benefícios. O valor. Qual que é o valor disso? De onde vem esses conteúdos, esse conhecimento? Por que é tão interessante você adquirir isso de mim e não de outro canal, de uma outra pessoa que pode estar oferecendo a mesma coisa? Olha, isso tudo através de alguém que já mergulha nesse meio há quase 3 anos e vivo me lapidando. De verdade, estou sempre resumindo, filtrando, estudando para conseguir te explicar da melhor maneira possível e com muita verdade. Pertinência diferente do que se vê aí, principalmente a respeito desses temas aí. Criatividade, marketing digital, principalmente mais ainda um foco no copyright. Sem falar também de 13 anos de experiência como músico. Então, criatividade, olha, já chove muito nesse assunto. E também sou engenheiro civil, então no quesito estratégia, planejamento, processos, gestão, também é muito bom. Já tive várias experiências com gestão de qualidade, desenvolvi meu TCC em cima disso, trabalhei em projetos, trabalhei nisso, aquilo, tal. Entendeu? Já começo a valorizar mais e mais e mais ainda, essa é a questão. Já tive experiências tais em perpétuos, em lançamentos, com audiência de 2 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 100.000 pessoas, entendeu? Eu posso ir abrindo isso até o quanto eu achar suficiente. Os benefícios, valores, eu estou tocando nessa parte. Eu vivo estudando, buscando informações cada vez melhores, resumindo, filtrando e te passando. E muitas vezes coisas que pesco de gente muito, mas muito maior do que eu. Até inclusive em mentorias que eu já participei e participo. E que de verdade tem gente muito maior do que eu, com muito mais tempo de mercado. Então eu acabo poupando muito do teu tempo, de passar por aquilo. Porque eu já trago o quentinho de outras pessoas que tiveram experiências semelhantes às tuas. Entendeu? Quando começo a valorizar mais ainda a fonte desses conteúdos. E também, lembrando que muitas vezes conteúdos bem mais rasos do que o que você vê aqui, que pode até passar por outros vídeos, vai ver que tem outros de 20 minutos, 30 minutos, eu não poupo em passar meu conhecimento, as minhas experiências, de verdade. Coisas muito mais rasas são cobrados muito mais caros, até em mentoria. E isso acontece direto. Várias vezes você paga um absurdo, entra em algum grupo e fica no vácuo, sem norte algum. Aqui até se tu comentar algum vídeo, com certeza, em seguida eu apareço, te respondo, tento tirar tua dúvida, tento te direcionar. E se tu falar de algum tópico que eu ache relevante, construtivo, trazer para cá, em seguida pode ter certeza que eu vou fazer algum vídeo para te esclarecer isso, tirar mais ainda tuas dúvidas. Que a tua também pode ser de várias outras pessoas. Tá entendendo? E o preço da minha experiência, dos meus estudos, dos meus cursos, olha, de verdade, dá um bocado, um bocado. Não é barato. E sabe por quanto tudo isso? Zero. Nem um centavo. Só um clique. Um cliquezinho para se inscrever aqui embaixo. Interessante, né? E aí, beleza. Depois eu fragmento esse custo. Eu posso abrir. Qual que é o custo? Um clique. O que custa o clique? Nada. Alguns segundos. Só parar, pensar, clicar aqui. Eu abro isso. Depois eu faço um resumo geral, com base ali em cima, naquelas melhorias aqui. E quebro algumas objeções pontuais, caso você tenha. Aí eu paro para pensar em objeção. Por que você não tomaria essa decisão de estar entrando aqui no canal? É esse o pensamento. Por que a pessoa do outro lado ela não compraria o teu curso, ela não compraria o teu serviço? Porque existem outras pessoas já na área que ela já segue, ela já tem mais 10 canais aqui, pegando esse meu exemplo, ela já tem mais 10 canais que ela segue a respeito de marketing, de criatividade, de copy. Então, como eu falei, não é um conteúdo muito comum, porque se vê por aí conteúdo muito desvirtuado, muito torto em relação à verdade do que se passa, muita promessa mirabolante, muito joguinho de palavra em relação ao copywriting, que não tem nada disso. Não se trata disso. Eu começo a quebrar objeções. Já quebrei algumas ao longo do texto. Eu começo a quebrar mais.
E claro, se tratando de um canal, tu pode assistir a hora que tu quiser, o momento que tu quiser. Eu coloco em estreia os vídeos, então tu já fica sabendo, tu já pode se planejar para absorver aquele conteúdo, entendeu? Abrir essa oferta e pensar nos pontos principais e na maneira de, vamos dizer, embelezar tudo isso. E claro, se tu parar esse vídeo, se tu voltar, ou enquanto eu estou falando e está aparecendo esse pedacinho aqui, tu pode ver que eu não só fiz esses itens aqui, como também, de certa maneira, as palavras que eu usei, as coisas que eu falei, a embalagem que eu coloquei, a maneira que eu envolvi essa mensagem, também é muito importante. Não adianta só eu chegar e falar cruamente os pontos, isso, aquilo. A maneira como eu embalo, ela é importantíssima também. E aí vem o tal do termo narrativa, que é como eu embalo, como eu passo aquela mensagem, o que eu estou falando. Entendeu? E eu também tenho alguns outros vídeos aqui no canal a respeito de narrativas e também vou fazendo ao longo do tempo mais outros, que é um tema crucial, super importante. Tá bom? Então acredito que tenha ficado claro, dê para ter entendido, tenha dado. E quando for fazer uma oferta, claro, como eu disse, vai do espaço, vai do momento, vai do canal, mas valorizar o que você está realmente entregando para a pessoa. Mostrar para ela que vale realmente a pena ela estar contratando, ela estar adquirindo aquele tipo de serviço. Se seguir isso daqui, a lógica disso aqui, já dá uma mudada gigantesca na percepção de valor que a pessoa vai ter do outro lado em relação ao que você está oferecendo. Que nem eu transformei esse pequeno fragmento nesse trabuco aqui desse texto. E ainda faltou coisa para colocar. E daria para colocar mais e falar mais e abrir mais cada ponto que eu trouxe ali. Tá bom? Acredito que ajude, agregue bastante. E em breve, mais e melhores vídeos. Se você ficou comigo até aqui, não vou fazer uma oferta gigantesca de novo. Mas se gostou, comenta aqui embaixo, traz mais alguns temas para que eu possa falar, produzir mais materiais. Se inscreve para ficar por dentro dos próximos vídeos. Curte aqui, manda para um amigo, para o papagaio, para o periquito. E é isso. Até uma próxima. Mais e melhores vídeos, sem dúvidas, ao longo desse caminho. Valeu? Tchau, tchau.